Todos nós já ouvimos falar sobre histórias de famílias que aparentemente foram perseguidas por fantasmas ou que eram assombradas em suas casas. Algumas dessas histórias até mesmo já foram adaptadas para o cinema, como o caso dos assassinatos em Amityville, onde Ronald teria sido orientado por um espírito a cometer seus crimes. Muitos relatos já surgiram depois que a internet começou a dar voz às pessoas, mundo afora. As pessoas puderam se manifestar a respeito dos horrores que supostamente estavam vivendo. Pensando nisso, que hoje trouxemos para vocês aqui alguns casos das famílias que já sofreram na mão de fantasmas e seres do além. Família Smurley. Assim que a família Smurley se mudou para sua nova casa na Pensilvânia, nos Estados Unidos, as coisas começaram a ficar feias. Segundo o que foi relatado, a família foi atormentada por fantasmas por longos 13 anos. Janete chegou a afirmar que teria sido molestada por um demônio. Seu marido Jack disse que foi atacado por uma força desconhecida enquanto assistia à TV. Os demonologistas Ed e Lorraine conseguiram identificar 4 fantasmas na propriedade. Uma senhora que seria inofensiva, uma jovem de comportamento violento, um homem que teria morrido na casa e um demônio que estaria os controlando. Em 1987, cansados dos ataques, a família se mudou. Família Perron. Quando a família Perron se mudou para a fazenda Woody Arnold, nos Estados Unidos, no ano de 1970, o ex-proprietário lhe deu um conselho. Para proteger sua família, deixe as luzes acesas à noite. Caroline, Roger e seus 5 filhos pequenos eram constantemente perturbados por forças sobrenaturais. O fantasma de uma senhora teria aparecido para Caroline no meio da noite e pedido a ela que deixasse a fazenda com sua família. O fantasma de Enfield. Uma residência na Inglaterra ficou muito conhecida, principalmente entre 1977 e 1979, devido aos relatados de casos de atividades sobrenaturais no local. A família de Peggy era constantemente atormentada por um violento fantasma. Cadeiras eram arrastadas no local e a menina, Janete, de apenas 11 anos, teria sido possuída por um espírito demoníaco. Família Snedeker. Em 1986, a família Snedeker se mudou para uma casa. No mesmo dia, Carmen, que é a mãe de 3 filhos, encontrou algumas ferramentas estranhas e depois descobriu que sua casa já havia sido uma funerária. Com o passar dos dias, um dos seus filhos começou a ter visões horrendas de espíritos malignos. Carmen e seu esposo Allen relataram terem sido atacados sexualmente por demônios. A família resolveu se mudar um tempo depois e nenhum outro relato de atividade paranormal aconteceu na residência. Os demonologistas Ed e Lorraine acreditam que os espíritos haviam sido atraídos pela família e não pela casa. A família Lynch. No século XIX, Lucy Chase, depois de perder toda sua fortuna, morou na mansão Sprigg. O lugar ficou abandonado até 1967, quando Robert e Viola se mudaram para a casa, com 28 quartos. Na mansão, um estranho cômodo, cheio de bonecas, foi mantido, os quais provavelmente pertenciam a Lucy. No final da década de 1960, muitos relatos surgiram de que espíritos malignos estavam atormentando as pessoas na casa. Os cobertores eram arrancados no meio da noite. Um tabuleiro Ouija foi usado para fazer comunicação com os espíritos. Um fantasma teria pedido para que a família contasse a história. Especialistas em paranormalidade
Em visita à mansão, conseguiram flagrar os olhos das bonecas se mexendo diante de suas câmeras. Família Lutz. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo assassinou uma família em sua casa em Amityville, enquanto eles dormiam, e depois alegou que vozes teriam ordenado a ele que ele assim o fizesse. Em 1975, a família Lutz se mudou para tal residência. George, casado com Kathleen, com quem possuía 3 filhos, começou a apresentar um comportamento estranho. O homem acordava todos os dias 3h15 da manhã e afirmou ter visto um porco de olhos vermelhos os observando pela janela. Tanto ele quanto sua esposa passaram por um detector de mentiras sobre o que vivenciaram. Após algum tempo, a família optou por se mudar da casa mal-assombrada. A Casa dos Winchester. A tal casa foi construída em 1884 por William Will Winchester e sua esposa Sarah Winchester. Quando seu marido morreu, Sarah buscou ajuda espiritual para lidar com a situação. Um espiritualista lhe disse que ela estava amaldiçoada, que ela deveria construir um lar para ela e os espíritos. Continue a construir e você viverá. Se você parar, você morre, declarou. Durante 38 anos, Sarah efetuou reformas e construiu novos cômodos na casa. A propriedade terminou com 160 quartos, 47 lareiras, alçapões, passagens secretas, escadarias que levavam a lugar nenhum. Até hoje, o local é visitado por entusiastas e especialistas em paranormalidade do mundo todo. E então, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Deixe aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de compartilhar com os amigos. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.